Bom, nós vamos para um momento agora que vai ser um momento de bate-papo. Acho que se puder aproximar um pouquinho mais aqui da frente essas cadeiras, só um pouquinho de nada. Eu acho que colocou assim de repente por causa do microfone, mas um pouquinho de nada. E eu quero convidar aqui os pastores que vão estar nesse bate-papo conosco. Eu quero apresentar para vocês aqui o primeiro pastor que vai estar nesse... Aí, tá bom, acho que tá bom aí. É o pastor Tiago Coelho, que é um amigo. Por favor, dê um aplauso aí, pastor Tiago. O pessoal do som pode dar um microfonezinho para ele aqui. Maravilha, pode sentar aí, meu amigão. Então ele vai compor aqui essa mesa de bate-papo. Eu estava conversando, já falei algumas vezes que eu fui muito abençoado pela vida do pastor Silmar Coelho quando eu converti. Eu adorava. Quem aqui é da época do Silmar Coelho contando as histórias da Janice? Vocês lembram disso? Então, eu fui muito abençoado pelo Silmar. E eu via muitas vezes o Tiago lá vendendo material do pai e tal ali. E Deus então nos colocou para ser amigos. E eu, nesse último mês agora, eu fui ministrar numa conferência para pastores que o pastor Silmar faz lá na sua denominação. E olha que alegria, que honra poder ser amigo do filho de um grande pastor que eu admiro e ter esse pastor aqui que eu admiro também pela experiência e pela história dele que vocês vão ouvir. Algumas perguntas que eu vou fazer aqui para ele, você fala assim, cara, é isso mesmo? Ele nem sabe como é que é, já está preparado ali já. Mas eu quero convidar aqui o nosso segundo participante dessa mesa que vai compor aqui junto conosco para esse bate-papo. Vai ser o meu amigo pastor Marciano Hortêncio, lá da comunidade Alcance de Curitiba. Você pode receber ele aí com carinho. Maravilha! Senta aí, campeão, vê um microfonezinho para ele aí. E eu quero convidar também aqui para essa mesa preciosa a minha querida esposa para compor aqui de uma maneira feminina, a pastora Valéria, que vai vir aqui na frente para responder o anseio das mulheres. Que maravilha! Muito, muito bom. E eu quero convidar um amigo que veio com uma galera também aí, uma caravana grande. Eu quero honrar esse amigo, é uma surpresa para ele isso daí também. Pastor Celso vai vir aqui na frente. Olha. Vamos botar ele para responder pergunta aí. Vocês estão vendo, né? Olha só. Senta aqui, minha filha, senta aqui. Pronto, segura aí esse microfonezinho aqui. Aleluia. Gente, tem o QR Code aqui das perguntas aqui atrás? O que eu quero pedir para o pessoal da mídia? Colocar aqui o QR Code do nosso grupo para você fazer perguntas. A gente vai responder algumas perguntas que eu vou jogar na mesa para a gente poder bater esse papo. Mas também gostaríamos de responder perguntas que vocês irão fazer aí. Eu vou escolher alguma delas, é só vocês avaliarem, botar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e você então faz a pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Beleza, Marciano Hortêncio? É isso aí. Você sabe que eles ficam me rondando lá e eles falam assim, o que é que você vai perguntar? O que é? Não falo, irmão. Porque tem que ser aqui assim na surpresa. É melhor na surpresa, é ou não é? Eu acho que fica... Só não perguntem para nós como Adão se virava no Dia das Mães. E aí a gente não vai conseguir responder. Então não vem com essas perguntas para nós, vai ficar difícil, né, Tiago? Olha só, gente, então vamos lá. Eu quero também encorajar você. Nós conversamos com a nossa equipe. O link da transmissão, ele está aberto. E eu quero dar aí 30 segundinhos para você compartilhar com os líderes da sua igreja. Por quê? O que nós vamos responder aqui tem muito a ver com o dia a dia da igreja. Então você está liberado, pode colocar o link aí nos grupos dos participantes da Conlisul e você mandar para o pessoal falar assim, aí assiste aí, ó, acompanha aí, tá? O link está liberado e vocês podem enviar aí para quem vocês quiserem enviar, para que eles acompanhem essas perguntas que vão ser feitas. Beleza pura? Vamos lá. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Nossa, gente, só tem pergunta aqui violenta, hein? Eu vou fazer, na verdade não são todos que vão responder a mesma pergunta, eu vou fazer perguntas direcionadas. Aí alguém, se tiver algo importante para comentar, vai comentar no momento.
Mas a primeira pergunta eu quero fazer para o Tiago Coelho, e antes de fazer a pergunta para ele, eu gostaria de saber quem que está aqui que é filho de pastor. Levante a mão, se é filho de pastor. Mesmo você que já pastoreia uma igreja. Ah, o meu pai é pastor. Então, olha só o que eu vou dizer. Tanto você que é filho de pastor, você precisa de saber algumas coisas que vão fazer parte da sua caminhada e da sua experiência. Quanto você que não é filho de pastor, você precisa entender às vezes o que acontece na cabeça de um filho de pastor. Tiago, eu queria que você falasse dos desafios de ser um filho de pastor. Qual foi o seu maior desafio em uma fase da sua vida, talvez na sua adolescência, talvez na sua juventude ou até na fase adulta, por ser filho do pastor Silmar Coelho? Fala pra gente. Em primeiro lugar, eu desde sempre, né, eu sabia que eu ia ser pastor também. E uma das razões disso é que meu pai nunca falou mal da igreja em casa, nunca falou mal de nenhum outro pastor dentro de casa. Então ele sempre protegeu a igreja, nunca falou, esse ano não tem presente do Dia das Crianças porque eu estou sem salário. Ele nunca passou nada negativo para nós da igreja. Sendo que, na época que eu morei nos Estados Unidos, que eu fui para lá com 13 anos e voltei muito tempo depois, estudei desde a quinta série até a faculdade lá, minha fase mais difícil foi lidar com amigos que não eram da igreja, não eram cristãos, tinham práticas que eu sabia que eram erradas, e eu morria de medo, de ser pego junto com eles em alguma situação, ainda mais sendo brasileiro. Tive amigos que usaram drogas, tive amigo que bebia antes dos 21 anos, que é ilegal nos Estados Unidos, e eu sempre achava que era medo, mas na verdade era um temor, de desagradar meu pai, desagradar a Deus, e também se desse uma polícia lá, com certeza o brasileiro que ia ser preso, né? Então eu acho que isso foi muito bom para mim. Eu sempre fui um cara bem discreto, fui batizado com 12 anos nas águas, isso quebrou uma regra da igreja na época. Meu pai falou, não posso te batizar, você só tem 12 anos, e a igreja não permite, a não ser que você seja batizado com o Espírito Santo. Aí eu vou te batizar. Quem sou eu para não te batizar se o Espírito Santo te batizou? Então eu fiquei igual um louco, indo para a vigília com os jovens, com os adultos, culto da tarde. Foi aí que eu aprendi a tocar violão, bateria, tudo para poder estar na igreja. Então, para mim, sinceramente, não sou perfeito, tenho todos os meus defeitos, minha esposa conhece bem, mas eu sempre tive um zelo, porque meu pai, por mais que ele era muito ocupado, sempre viajou muito, ele sempre deu tempo de qualidade para nós. A segunda-feira era o dia da família, independente de se caísse sol ou chuva de canivete, segunda-feira era o dia da família. Então eu nunca olhei para a igreja como algo ruim. Eu achava assim que meu pai pegava pesado com a gente, até que um dia, lendo Gênesis 22 lá, quando Abraão ele é desafiado por Deus e leva Isaac junto com ele lá, eu vi que Abraão colocou sobre Isaac a lenha, a lenha que é pesado, mas só que o que era perigoso, que era o fogo e o cutelo, ele levou com ele. Quando eu vi isso, eu entendi, eu falei, meu pai, na verdade, ele deixa eu carregar peso pra caramba, mas ele deixa carregar o que é pesado, não o que é perigoso. Então só fui ter acesso ao que é perigoso, ao fogo que queima, a faca que corta, o cutelo, ele sempre carregou, sempre nos protegeu, e na verdade eu vi que eu pude experimentar muitas situações de viver o milagre junto com ele, como Isaac viveu junto com Abraão, até o momento do câncer que eu tive, que muita gente orou por mim. Eu cheguei para ele, eu falei, pai, por que isso? E ele falou, chegou a hora de você conhecer os teus milagres, você conhecia os milagres dos seus pais, E mesmo com 20 e poucos tumores no meu pulmão direito, Deus me curou e começou a fazer tanta coisa através da minha vida, mas eu entendi que meu pai não pegava pesado, ele deixava eu experimentar com ele o ministério para poder dar valor àquilo que ele conquistou ao longo desse tempo todo. E às vezes eu vejo até que é um erro de muitos empresários, que acabam não deixando o filho participar,
do peso e depois acabam perdendo em 6 meses o que o pai conquistou 50 anos para conquistar. Então, eu acho que, não dificuldade, mas o meu maior zelo era não decepcionar meu pai, porque eu sei que ele não é um homem perfeito, claro, mas ele nunca nos decepcionou em relação ao reino de Deus. Só mais uma pergunta, Tiago. O que você acredita, não só um pastor, mas todos nós aqui que somos pais, o que um pai, ele não pode, em hipótese nenhuma, fazer para não perder os seus filhos para o mundo? Eu acho que é isso. Uma das razões, muita gente me pergunta isso, como que você, teus irmãos são tudo pastores, sua irmã participa do louvor numa igreja gigante lá nos Estados Unidos e tal, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer servir. Talvez eu desliguei. A razão principal nunca, como eu já falei, é falar mal da igreja na frente dos filhos. Nunca, aquele irmão fez isso contra mim. A gente sempre olhou para o ministério com ele escondendo aquilo que era perigoso, a faca e o fogo, para nos proteger. Mas é o famoso versículo, pastor Bruno, ensina a criança. Esses dias até na internet eu respondi isso, porque todo mundo me pergunta, qual o segredo de ter os filhos na igreja? E aí eu fiz uma pegadinha com o pessoal, O que a Bíblia diz? Ensina a criança, aí deixei um silêncio e todo mundo fala, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for mais velho não vai se desviar. Mas na verdade não é isso que está escrito. Não está dizendo ensina o caminho, está dizendo ensina no caminho, Então muita gente usa hoje a igreja como um babysitter, como babá. Vou lá, eu não gosto de igreja, não sou crente, mas tem um kids legal, vou largar meus filhos lá. E às vezes o filho, mesmo criado na igreja, ele se desvia. E as pessoas falam, mas a Bíblia fala que não vai se desviar. Meu pai não ensinou o caminho, ele ensinou no caminho. Eu falo muito do meu pai, mas obviamente minha mãe, sem contar, excelente. Ela sempre fez a gente entender que era uma honra meu pai estar viajando para pregar, era uma honra ele estar ensinando alguém, ele discipulando alguém. Não era, poxa, teu pai de novo não está aqui, amanhã é teu aniversário, vai chegar em cima da hora. Eu nunca vi ela fazer isso. Então ela protegia, e todo mundo fala, pastor Silmar da Janice, graças a Deus eu sou o filho mais velho e eu pareço com a Janice, não com ele. Maravilha. Ô Marciano, você tem alguma coisa que você acha importante acrescentar em cima dessa questão dos filhos? Você tem 3 filhos, é pastor. Eu queria que você falasse algo. Boa tarde, gente. Prazer em conhecer vocês, estar com vocês mais uma vez. Eu já estive aqui alguns anos atrás ministrando a palavra de Deus, mas fazia um bom tempo que a gente não se via. Obrigado, Bruno, família aqui, por nos receber. Eu, diferente do Tiago, eu não venho de um lar cristão, Meus pais não eram cristãos. Aliás, meu pai se converteu depois que eu me converti. Mas, como eu não sou filho de pastor, mas eu sou pai agora de meninos, 3 meninos que podem ser pastores futuramente. Assim, se Deus desejar e tiver no projeto dele, no propósito. Uma das coisas que eu tenho ensinado aos meus filhos, eu tenho dito para eles, porque realmente não deve ser fácil ser filho de pastor, porque há muitas comparações, e filho de pastor não é pastorzinho, e esse é um grande problema, porque as pessoas acham que filho de pastor, ele é um pastorzinho, e então eu sei que há um peso, sobre a vida de muitos filhos de pastores, com relação a isso, da postura, não pode brincar, não pode às vezes ser ele mesmo, numa brincadeira, não, olha, teu pai é o pastor, então assim, vai fechando, a ponto de você ter hoje muitos filhos de pastores, que acabaram até pegando algum trauma da igreja, ou não querendo essa missão para os filhos depois. Há uns anos atrás eu tive Covid, naquele período do Covid, e eu lembro que uma das coisas que eu falei aos meus filhos, depois que eu saí do hospital, um dia eu conversando com meus filhos, eu disse assim para eles assim, olha,
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 24, é casado, trabalha comigo no ministério, o Murilo, você conhece muito bem ele. O meu filho do meio, Danilo, ele mora nos Estados Unidos, ele estuda na Oral Roberts e faz business com teologia, tem 19 anos. E o Davi, que me acompanha aqui, que tem 13 anos. Eu digo sempre para eles o seguinte: vocês não são obrigados a serem pastores. Vocês não têm obrigação de serem pastores como eu fui, mas vocês têm obrigação de ser um homem de Deus. Por quê? Eu falo para eles: vocês não me veem mentir, vocês não me veem brigar com a sua mãe, vocês não me veem fazendo coisas erradas, vocês têm exemplo dentro de casa. Então, eu entendo que quando eu trouxe isso para eles alguns anos atrás, na minha conversa, eu tirei um peso sobre eles. E sabe o que eu percebo hoje? Eles com muito mais anseio pelo ministério, pela igreja e por todas as coisas, quando eu tive essa conversa com eles, de dizer: vocês não têm obrigação de ser pastores, mas vocês têm obrigação de ser homem de Deus. Isso sim, né? Então, pegando um gancho aqui dentro do que você falou, porque aí falando agora para os pais também, né? Nós, é claro, para mim seria uma honra, os meus 3 filhos pastores, né? Seria maravilhoso ver tudo isso. Mas se algum deles, né, como o Danilo, que estuda na Oral Roberts, faz business, e se ele quiser ser um empresário, um homem de negócios, ele pode ser, mas ele vai ser um homem temente a Deus. Uau, muito bom. Bruno, desculpa. Maravilha. Pode falar. Só uma coisa rápida aqui. Eu lembrei, falei muito do meu pai, pouco da minha mãe, mas uma das coisas que ela fazia, por exemplo: Tiago, hoje você está de castigo, você não vai para a igreja. Eu chorava, esperneava: mãe, mas eu estou na escala, eu vou tocar bateria, eu tô na escala, eu preciso estar lá, eu dei minha palavra, eu ensaiei. Não, você está de castigo, você não vai para a igreja. Então, eles sempre ensinaram para nós que a igreja era um privilégio, não um castigo. Hoje eu vejo as pessoas fazerem ao contrário. Você tirou nota baixa, amanhã você vai para a igreja comigo, você vai ficar o dia inteiro na Conley Sul. E minha mãe fazia o oposto disso. Então, a gente nunca viu a igreja como um peso, embora meu pai também nunca falou: você vai ter que ser pastor. Inclusive, quando eu nasci, que eu nasci com uma mancha no cérebro, ia ter que tomar Gardenal, dar convulsão, né? Quando eu tinha 11 meses, minha mãe falou num culto de virada do ano: olha, se meu filho for curado, Senhor, ele é teu, usa ele como o Senhor quiser. Foi a primeira cura, né, da minha vida. Mas ela nunca falou isso para mim, só falou para mim depois que eu já era pastor. Exatamente para não criar esse peso: olha, eu te dediquei ao Senhor, Deus te curou, você vai ter que ser pastor. Eles incentivaram a gente a estudar qualquer coisa, administração, medicina. Meus irmãos jogaram futebol quase que profissionalmente e tudo, mas no final todo mundo queria ser pastor. Legal, muito, muito bom. Por quê, gente? Dê um aplauso aí, pode dar. Por que eu fiz essa pergunta e compartilhei isso até na mensagem que eu ministrei logo pela manhã? Porque a nossa família, gente, precisa ser protegida. Se o diabo, ele atacar e destruir a nossa família, não existe o ministério. Então nós temos que lutar com todas as forças. É lutar sem desistir. Vocês estão entendendo? Maravilha. Bom, vou fazer uma pergunta agora para minha esposa que envolve o cuidado com adolescentes. A minha esposa é psicóloga, inclusive ela é coautora comigo no livro O Remédio de Deus contra a Ansiedade, especialista ela nisso aí, viu? E ela tem cuidado de muitos adolescentes, ela tem atendido no consultório muitos adolescentes e ela cuida também dos nossos adolescentes, ajudando os nossos líderes. Ela é cobertura sobre os nossos líderes de adolescente. E eu queria, minha filha, que você falasse aonde um pai, uma mãe de adolescente que está aqui não pode errar com o seu filho adolescente no meio desse grande desafio, dessa crise que nós estamos tendo aí no meio de hoje, desse tempo de hoje. Queremos ouvi-la. Nós temos muitos líderes
eles estão focados no crescimento da igreja e esqueceram, né, dessa fase, porque a adolescência ela é uma fase, ela não existia. Então, a partir do momento que ela ascendeu, muitos se perderam, pais desses adolescentes, líderes. Então, muitos estão negligenciando a escuta, a fala, muitos estão negligenciando até a vontade desse adolescente. Há uma cobrança sobre eles sem esclarecimento sobre aquilo que eles podem vivenciar de melhor na presença de Deus. Alguns líderes hoje estão se conscientizando disso e buscando ajuda. Os nossos adolescentes, eles precisam dessa ajuda. Por quê? Eu vi o Tiago ali falando, né, que ele tinha um lar alicerçado, né, no respeito, alicerçado na honra. Isso é muito importante. Mas hoje nós ainda temos lares que não vivenciam isso. Levam para dentro de casa, né, a vida da sua igreja, aquilo que ele considera difícil estar vivenciando no corpo de Cristo, eles levam para a mesa, o adolescente está observando e ele não está sendo escutado. Então, a negligência hoje de um líder, de um pai, de adolescente, é não sentar para conversar. É não sentar e perguntar para ele, qual é a sua cor favorita? Eu fiz um trabalho com um pai, né, com um adolescente, e aí eu coloquei algumas perguntas, o pai não conhecia o adolescente. E aí o pai virou para o adolescente e falou, nossa, mas você com essa idade, eu não sabia disso. E ele falou, pai, o senhor nunca me perguntou a respeito disso. Então, a negligência dessa escuta, desse diálogo, da comunicação, ela realmente tem trazido um peso sobre a vida dos nossos adolescentes. E nós precisamos atentar. Se nós profetizamos, declaramos que eles serão a igreja do amanhã, né? Eu sempre digo que eles não serão a igreja de amanhã, eles serão a igreja de hoje. Mas para isso, depende de mim e depende de você. Então, o líder hoje, ele precisa se atentar para esse corpo de adolescente. O que nós temos feito dentro da nossa casa para alimentar o desejo deles permanecerem nesse legado de levar o evangelho, um evangelho de paz, um evangelho realmente que traga vida. Eu fui criada assim, e o meu pai, ele perguntava para mim, ele sentava e perguntava as coisas para mim, ele me ensinava, e não tinha aquela história de que o filho não pode saber isso aqui a respeito da Bíblia. Ele me ensinava a estar no caminho, a palavra, e nós precisamos, mesmo que nós usemos hoje uma linguagem favorável, porque nós temos hoje uma linguagem diferenciada, nós precisamos conversar com os nossos adolescentes. Eu converso com os meus filhos, e é o que eu falo todos os dias para eles, vocês não querem, né, ser pastores, mas vocês serão servos do Senhor. O nosso dia a dia na igreja, tanto você que é um líder de célula, quanto você que é um voluntário, quanto você pastor. Por quê? Nós estamos num tempo onde uma grande colheita está vindo sobre a igreja brasileira, o Joel Pereira falou isso, eu tenho falado isso constantemente, e dentro dessa colheita vai vir pessoas de todos os tipos, pessoas muito humildes, pessoas com a vida tranquila, normal, vão vir pessoas de muitas posses, porque Deus se preocupa com todo tipo de pessoa. E o Marciano, hoje, o pastor lá da Alcance Curitiba, ele tem pessoas pessoas muito conhecidas e de posses financeiras. Tem um jogador de futebol lá, uns 3, 4 jogadores de futebol lá,
Como é que estão os jogadores de futebol lá, não? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Então, jogador de futebol, juiz, promotor de justiça, delegado, médicos, vários médicos. Então, vocês imaginam, olha só o que ele tem lá na igreja. Marciano, nós pastores, os líderes de células, irmãos, precisam saber como que nós fazemos para cuidar bem dessas pessoas sem espantá-las da igreja. Eu quero ouvir sobre isso, porque às vezes Deus está enviando. Essas pessoas querem vir, mas elas têm medo de vir para a igreja, porque de alguma forma elas, eu não sei, elas acham que elas podem, de repente, ser alguém que vai aproximar e pedir muito isso e aquilo, me ajuda naquilo, né? Então, fala um pouquinho, porque você tem isso lá na sua igreja, eu quero aprender junto com os irmãos sobre isso. A primeira coisa, eu acho que é você receber ela e entender que ela é uma pessoa comum, como todas as outras pessoas. E que ela não é especial, que ela não é diferente, porque ela é um atleta, é um juiz, é um político, ela não é diferente por causa disso. Mas uma das coisas que a gente tem feito muito lá, Bruno, que eu acho que é uma quebra de paradigma e de barreiras, que eu faço na igreja, que a gente tem tido muito êxito. Por exemplo, você falou dos atletas, né? Dos jogadores de futebol. A gente tem vários, né? De todos os times da cidade. Tem do Atlético, do Curitiba, de outros times também. Mas como tudo isso começou? Começou com um atleta. Porque o atleta, ele é amigo do atleta. O médico, a maioria dos amigos dele são médicos. O empresário, a maioria dos amigos dele são empresários. Então, quando você entende que esse nicho, né, que ele acaba andando, você tem que ser inteligente, pedir estratégia da parte de Deus, para você ter acesso a essas pessoas. Então, como que começou? Vou dar um exemplo aqui. Tinha um atleta na igreja. E aí, ele converteu na nossa igreja, a esposa, aí eles foram batizados, apresentamos os filhos, e eles entraram para um discipulado, uma célula. Então, o que acontece? Eu intencionalmente comecei a falar para ele: faz o seguinte, marca uma reunião com seus amigos lá, os atletas, seus amigos, vamos fazer um churrasco com eles, ter uma conversa com eles. Por quê? Normalmente, o que acontece, né? Quando você chama uma pessoa dessa para vir à igreja, talvez já venha aquela restrição. Não, o que a igreja quer de mim? Vão querer o meu dinheiro. E na verdade, o que nós queremos é ganhar o coração dele, a alma dele para Jesus, porque todos são importantes. Então a gente começou dessa forma, sabe? Informalmente, fora da questão culto, fazíamos, por exemplo, algumas reuniões com churrasco, com oração, com o devocional de uma palavra. E isso começou que as esposas desses atletas, elas começaram a se reunir mais vezes. Mulher, ela demora um pouco mais para dar liga, mas quando dá a liga, ela é muito mais forte do que a liga até dos homens. E elas começaram a se reunir, fazer células, e enfim, isso foi quebrando barreiras para que depois eles fossem para a célula, ou já direto para os cultos, começar a frequentar os nossos cultos da nossa igreja. Esses dias, eu estava na nossa igreja e tinha duas pessoas sentadas assim, dois irmãos, ambos eu conheço eles. Ele é um cidadão bem simples. Eu sei porque a gente está acompanhando ele, e ele ganha em torno de R$1.200 ao salário dele. Estava sentado ali. Do lado dele estava sentado um desses atletas, enfim, que o salário dele é R$500 mil. Mas os dois estavam sentados no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, e melhor, os dois conversando. Quando eu olhei aquilo, eu falei: isso é igreja. Isso é igreja. Não é porque... Não é porque... Da mesma forma, na minha igreja, não é porque é atleta que ele senta no banco da frente, que tem lugar especial. Porque é juiz, então eu tenho uma sala separada, a não ser que envolva algo com relação à segurança. Mas é gente como a gente. Entra pela mesma porta, usa a mesma porta, os filhos estão no mesmo ministério infantil, eu sou amigo de todos eles, entendeu? Então, quebrar esse paradigma, muitas vezes assim, não, essa pessoa, é claro, eu preciso ter um tratamento diferenciado para ela, especial. Não é isso, né? Uma das coisas que a gente fez e faz em Curitiba é isso. Eu falo muito isso para a minha equipe, né?
Pessoas são mais importantes que estrutura, pessoas são mais importantes. E olha que eu gosto de estrutura, eu gosto de processos, sou alguém que invisto muito nisso, mas pessoas são mais importantes que estrutura, pessoas são mais importantes que processos, pessoas são mais importantes do que coisas. Então, quando a gente começa a entender isso, traz para a nossa equipe, e é onde eu trago muito isso para a minha equipe, para que a gente possa tratar todos iguais, a gente acaba recebendo todo esse tipo de pessoa, das diversas classes. Como eu disse, nós temos pessoas, da classe C, lá como essa pessoa, e com a classe A sentado junto, um do lado do outro, participando do mesmo culto, da mesma reunião, indo para o mesmo apelo. Meu coração fica muito grato a Deus. Muito bom, muito bom. Tiago, hoje auxilia, serve como pastor auxiliando lá na igreja do Philip Murdoch, que é no Recreio dos Bandeirantes, que também tem muitos empresários, pessoas, também tem jogador de futebol lá, como é que você quer acrescentar alguma coisa a respeito disso? Como é que você acredita que é importante a igreja lidar para que essas pessoas também recebam o evangelho, elas também sejam alcançadas? Uma coisa, eu estava pensando aqui tanta coisa legal, porque eu lidero o nosso Empower Empresarial, que é o ministério de empresários, mas desde o primeiro dia, quando eu assumi, eu fiz dessa reunião uma reunião empresarial, não um culto, porque culto já tem domingo, já tem outros dias, então segunda-feira, uma vez por mês, é uma reunião empresarial, onde não tem louvor, não tem banda, a gente traz o empresário para falar, e eu comecei então a visitar esses empresários, e muitas pessoas começaram a julgar, tipo, o cara agora só quer pastorear rico, E eu falei, não, meu irmão, alguém tem que saber pastorear rico, e a gente não vai pastorear só rico. Mas uma das coisas que eu comecei a fazer, ao visitar as empresas, orar com eles gostam muito disso, eu sempre falei para eles, olha, que eles falam, pastor, o que eu posso dar para a igreja? Eu falei, o que a Bíblia diz, o seu dízimo. Então eu comecei a bater nessa tecla, e é difícil, às vezes um empresário que ganha 500 mil por mês, ele acha que dá muito para Deus, Um deles, conversando comigo, falou, cara, mas é muito dinheiro. Eu falei, não é, Deus estipulou um percentual, não um valor, é justo para todo mundo. E aí ele não conseguia convencê-lo, Ele falou, não, pastor, mas esse mês, se eu fosse entregar, seria 60 mil. E por dentro eu estava miserável, queria eu dar um dízimo desse. Mas eu falei para ele o seguinte, eu falei, o que é dízimo, meu irmão? Ele falou, é um percentual. Eu falei, então Deus estipulou o quê? Ele, uma medida. Quando esse cara falou para mim que Deus estipulou uma medida, automaticamente eu lembrei de Malaquias 3:10, que trazei todos os dízimos da casa do tesouro, todo mundo sabe, vou repreender o devorador e vou devolver o quê? Sem medida. Aí eu falei para ele, exatamente, Deus estipulou uma medida no dar, mas não uma medida no que Ele vai te devolver. Então o cara ficou assim, meio chocado, e começou a dizimar, inclusive muitos deles dizimam, e aí, quando o cara ganha muita grana assim, ele quer dar presentes para a igreja, ele quer dar ventilador, ele quer dar ar-condicionado, ele quer dar cadeira, e eu sempre bato na tecla, não, o que você tem que dar é o seu dízimo. A cadeira a igreja compra, o som a igreja compra, porque, meu irmão, é provado em pesquisas que se 100% da igreja fosse dizimista, a gente faria qualquer sonho se tornar real, sem precisar de oferta, sem precisar de campanha financeira. Então eu bato muito nessa tecla. E aí esses dias um deles falou assim, tá bom, pastor, já aprendi, já estou dizimando, mas eu não vou perder na generosidade. E o cara deu de presente para a igreja 2.000 cadeiras estofadas, para o nosso novo prédio. Mas é um cara dizimista, é um cara fiel, é um cara que aprendeu, a dizimar. E muitas vezes é bonito a gente ver exatamente isso que o pastor Marciano falou aqui, naquela tragédia de Petrópolis. Eu via jogador de futebol, empresários, junto com o povão da nossa ONG lá, carregando galão de água, tirando o entulho de dentro de casas, e os caras fazendo a ONG, o Dream Center, sair na capa do jornal, porque estava lá um atleta. Mas isso é legal, quando eles conseguem viver a vida da igreja, muitos deles chegam arrebentados, e espiritualmente falando, e eu acho isso fantástico, porque, por exemplo, pastor Bruno, a gente vê um cara desse servindo na igreja, assim, uau, que renúncia, que esse cara está fazendo, mas
a pesca maravilhosa, por exemplo. Jesus vai lá e fala para Pedro pescar de novo. Eu fiquei pensando esses dias, será que Jesus não podia chegar assim, cara, o que você está fazendo está dando errado, faz o seguinte, vem comigo, me segue, eu vou te ensinar a pescar homens agora. Mas não, antes de Jesus chamar Pedro para pescar a verdadeira pesca, ele faz Pedro dar certo na pesca que deu errado. Então eu vejo que Jesus é especialista em pegar esses caras que aparentemente têm muito sucesso e precisam às vezes de um conselho no casamento, de um problema com o filho. Jesus fala assim, ó, tá bom, você é pescador, mas pesca de novo, faz do meu jeito. Só depois que dá certo, que Jesus chama Pedro para andar com ele, porque eu tenho aprendido que a verdadeira renúncia é quando a gente abre mão de aquilo que está dando certo. E quando acontece isso, nós temos um jogador, por exemplo, que hoje joga na Arábia, e o cara manda o dízimo todo mês, assiste o culto online, entendeu? Porque ele aprendeu de fato a ser parte da família. Estou com saudade, não vejo a hora de ir para o Brasil de férias para eu ir na célula. Então assim, são pessoas que são tratadas normais. Muito bom. Isso cria... Uma das coisas importantes, Bruno, dentro do que o Thiago está falando, e a gente vive isso também, alguns atletas, né, principalmente os atletas, estamos falando deles aqui, eles ficam às vezes 6 meses, 1 ano só ali, e acaba indo para outro lugar, né, ou do Brasil ou fora do Brasil. Mas eles não perdem um vínculo conosco lá da igreja, participam da célula online, férias vão passar por lá, dá uma brecha na agenda, calendário do Brasil ou fora, eles estão em Curitiba, porque tem família, amigos, mas o ponto principal é porque o tempo que eles estiveram ali, eles criaram raiz naquele lugar, na igreja local, e eles criaram o senso de pertencer àquele lugar. E isso é fundamental. Quando você consegue trazer essas pessoas para mais próximo da vida da igreja, do dia a dia da igreja, tem esse senso de pertencer. Então, eu pertenço, eu posso estar na Arábia, eu posso estar em São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar, mas eu pertenço a Alcance Curitiba. Recentemente, né, o que aconteceu, eu lembro que nós temos um projeto social, você conhece lá, e na quarta e sexta-feira a gente entrega comida para moradores de rua, e eles também têm a oportunidade de tomar banho lá, tem banheiros e tudo mais, é uma estrutura sempre quarta e sexta-feira. E aí alguns desses atletas falaram, nós queremos ir lá para servir esses moradores de rua, a gente quer estar lá junto e tal. Alguns são conhecidos, eu falo, faz o seguinte, põe um bonezinho aí na cabeça tal, e vai lá. Não, beleza, eles fazem isso, colocam um bonezinho, vão disfarçado lá, e você vê eles servindo comida para os moradores de rua, conversando. Eu lembro que eu sentei na mesa com uma pessoa, com um morador de rua, né, ali, que a gente senta para conversar com eles, ouvir a história, e se alguns deles, que a maioria às vezes acaba tendo problema com droga ou bebida alcoólica, e se ela quer uma ajuda maior, uma internação, algo assim, a gente oferece também. Eu lembro que tinha um ali na mesa sentado conosco, tinha um atleta que sentou, começou a conversar, né, ali, eu mesmo quando eu vou nesses lugares, eu não me identifico como pastor ali da igreja, porque é um projeto social, eu chego ali como um servo, mas eu lembro que aí o rapaz ficou conversando horas com aquele jogador ali, ou quando não é jogador, às vezes é um juiz, né, muitas vezes eu tenho lá, servindo na ação social, juiz federal, delegado de polícia, comandante da polícia, está sentado ali, servindo, do outro lado da mesa, é um usuário de droga, alguém que mora na rua, que não tem nem noção quem é essa pessoa para o lado de cá, né? E isso é maravilhoso, porque isso é a igreja, e é o senso de pertencer, e posso dizer para você, pastor que está aqui, pode ter certeza que essas pessoas, né, elas se sentem super valorizadas quando isso acontece. Às vezes nós queremos poupá-las. Não, você não pode estar nesse lugar, não, eu vou poupar você. Não, ela não quer ser poupada, ela quer ser gente como a gente, está no meio do povo, no meio do retiro, no meio do acampamento, no meio daquela confusão de igreja maravilhosa que a gente tem, e conferências e tudo mais. Então eu só falar... O goleiro César do Flamengo, eu lembrei que ele estava com a gente lá em Petrópolis, e foi engraçado que os caras ficavam assim,
que hoje ele está em Portugal, né? Mas o pessoal ficava assim, caramba, como aquele cara é alto. Aí daqui a pouco o outro, caramba, como que aquele cara parece com aquele goleiro do Flamengo? Né? E o pessoal ficava assim, até que não, é ele mesmo, porque o pessoal nunca imaginava um cara que jogava no Flamengo, cheio de lama, tirando gente dentro de casa e feliz, né, vivendo a vida da igreja. Muito bom. Não, Fala, pastor Celso. aproveitar esse gancho aqui, falar com os pastores, tiver algum reserva lá, alguém machucado, pode mandar para cá, para a igreja. Né? Tiver alguém lá que não estiver jogando mais. Boa, pastor Celso, boa, boa. A gente aqui. Não. Eu quero até profetizar sobre vocês de que Deus vai enviar lá para a sua célula jogador de futebol, para você orar, para que haja libertação sobre os vascaínos, tricolor, para que os flamenguistas sejam vitoriosos. Deus vai mandar juiz, médico, coronel da polícia militar e vai mandar o morador de rua também para receber o evangelho. Nós vamos pregar o evangelho para toda criatura, irmão. Aleluia! Pastor Bruno, não, é só para dar um tom assim de alegria, né? Mas é muito interessante, porque a gente está numa área completamente diferente. Eu, por exemplo, eu lá estou na área do petróleo, né? 90% da cidade lá gera em torno da Petrobras, né? Então, em 2015, quando teve aquele escândalo da Petrobras, aquilo tudo, então a nossa cidade sofreu muito. E quando fala de mistura, né, que às vezes uma pessoa que está perto da outra não sabe a condição financeira de cada um, e aconteceu algo muito interessante, porque em 2014 nós começamos a obra da igreja. Então a gente tinha um plano que tinha que se cumprir, de metas que tinha que se cumprir para a construção da igreja. E vem essa questão toda do escândalo da Petrobras. E eu fui para o meu quarto e falei, Deus, agora você está no controle, eu não sei como vou fazer para acabar a igreja, né? Porque a gente fala de quem está de longe, mas quem está de perto, eu estou falando aqui de demissão de 5.000 pessoas dia em Macaé, né? Campos, a área foi completamente bombardeada com isso. Então, não estou falando assim estou falando de quase 200.000 pessoas em 3, 4 meses. Né? Foi uma coisa muito, muito grave. E o que aconteceu? Aconteceu que o tesoureiro da igreja, ele me procurava e falava comigo assim, pastor, você não sai da maior, mas fulano deu um dízimo altíssimo, que a gente não estava acostumado, né? Aí eu ria. Aí ele falou, o que você está rindo? Eu falei assim, porque é o último. Isso aí da indenização dele. Mas onde é que eu quero chegar? Então eu tinha na igreja, eu tinha que construir. E com isso eu tive que parar um pouco com o projeto construtora. Porque eu não tinha uma perspectiva de uma programação, algo que eu ia pagar a construtora. E o que aconteceu? Eu achava muito engraçado. Por quê? Aí tinha um CEO de uma empresa que estava virando concreto, com um engenheiro, com um técnico de segurança, com um morador de rua, que o pessoal ia para lá por causa de comida, e a gente botava para trabalhar por causa de um prato de comida. Então houve aquela pessoa que falava assim, poxa, eu fui tão negligente em tantas coisas, né? E agora eu estou aqui vivendo a construção. Tanto que a nossa igreja, que o senhor conhece lá, ela é toda construída por pessoas estavam desempregadas em todos os níveis, né? Que aí afetou o comércio, a região bancária, tudo isso foi muito afetado, né? Então eu fiquei olhando no outro dia as fotos da igreja, quando a gente eu falei, aí hoje não, hoje está lá na empresa dele, está aquela coisa de novo, eu falei assim, rapaz, lá tô botando tijolo, ó, olha lá você. E isso gerou essa comunhão, onde as pessoas puderam olhar, né, uma para a outra, falando assim, poxa, quantas coisas eu negligenciei, de não estar perto dessas pessoas. Então precisou Deus mexer, né, secar a fonte, para que todos não pudessem descer para beber um pouco mais embaixo. Muito bom, pastor. Né? Então as pessoas tiveram que descer um pouco. Que maravilha. Gente, eu vou entrar num outro assunto aqui, que eu vou direto para minha esposa, é uma pergunta para mulheres. Então a gente vai ter que fazer todo ouvidos agora. A pergunta é o seguinte, pastora Valéria, como uma mulher deve se posicionar na igreja
quando o seu esposo não se posiciona como sacerdote? Tinha que mandar essa no peito dela, né, Marciano? Deixa eu repetir aqui, ó. Como deve se posicionar uma mulher na igreja quando o seu esposo não se posiciona como sacerdote? Em primeiro lugar, passa lá no gabinete. Não, na minha visão, eu não sei o contexto, né? Eu não sei qual é a história que ela está querendo falar, mas ela precisa chamar esse sacerdote para uma conversa assertiva, né? Ela precisa sentar em primeiro lugar como esposa. Será que ele entende sobre sacerdócio? Será que ele entende sobre o que é ser homem da casa e homem de Deus? Será que ele sabe diferenciar o que é propósito, o que é chamado? Então, esse homem talvez esteja precisando de ajuda, e se ela não buscar essa ajuda, ela precisa buscar essa ajuda. Não expor, mas buscar ajuda no lugar certo, para a salvação dele e salvação da sua casa. Porque se ela não fizer dessa maneira, ela vai estar compactuando com ele e também não vai ser a rainha da casa. Essa é a minha opinião. Porque muitas das vezes a mulher, ela comete uma falha muito grande. Ela se coloca num lugar de que ela não pode falar, de que ela tem que se submeter, de que senão eu vou estar envergonhando, né, o ministério do meu esposo. Ela se coloca nesse lugar, mas muitas das vezes é ela quem está reforçando o comportamento dele. Então ela não tem que gritar, ela não tem que espernear, ela não tem que contar para a vizinha, ela não tem que fazer rodinha. A posição dela é: por amor a você, por amor ao evangelho, por amor ao chamado, ao propósito, eu estou me posicionando e eu vou buscar ajuda. Busque ajuda, minha irmã, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer um homem de Deus para a sua casa e para o próprio ministério. Agora preste atenção aqui nesse assunto, que é um assunto bem delicado. Tá, mas eu gostaria da participação, porque eu acredito que todos nós aqui estamos passando por situações como essa e vamos enfrentar ainda mais. Como lidar com a homossexualidade dentro da igreja? Marciano Hortêncio, a igreja como se posiciona diante disso com pessoas que elas estão dentro da prática homossexual, mas frequentando as células, frequentando os cultos. Como a igreja se posiciona com relação a isso? Uma coisa é a questão do posicionamento da igreja. Uma outra coisa é como você vai ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho da verdade. Porque a Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, como igreja, nós somos muito claros naquilo que nós pensamos, acreditamos, valores que defendemos. Isso é muito claro para nós, não só nesse assunto da homossexualidade, mas em todos os assuntos. Por exemplo, para nós, a questão do segundo casamento é uma coisa muito complicada para nós, assim, aceitar alguém que vem de um segundo casamento, ou realizar um segundo casamento para alguém que já era crente. Não dá tempo de entrar nesse assunto todo, mas com vocês, mas se você já leu o livro do pastor Luciano, Propósito da Família, ali a gente deixa muito bem claro que nós pensamos sobre casamento, sobre quebra de aliança. Então, mas o que a gente diz, né? Olha, isso é o que nós cremos, essa é a verdade que nós cremos, e são os nossos valores. Agora, eu tenho pessoas da minha igreja que elas acabam frequentando a igreja, que elas estão vivendo fora desse padrão, vamos dizer assim. E eu sempre digo para elas: olha, a gente não está mandando um recado para você. O que a gente prega é a Bíblia, é a palavra de Deus. Com relação à questão do homossexualismo
no ponto foco que você falou, nós não deixamos de pregar e dizer o que nós pensamos, no que nós acreditamos, e o que a Bíblia fala sobre o assunto. Agora, por outro lado também, a gente não só condena, a gente também estende a mão, né? Estamos aprendendo como poder ajudar, né, nos dias de hoje, buscando com pessoas que já, igrejas, com pessoas que já têm trabalho, né, com pessoas nesse sentido, para a gente poder também ajudá-lo, né? Ajudar essas pessoas, porque não é só atirar pedra nelas, né? Não é só criticá-las, não é só também ali você só um confronto, também estender a mão e oferecer ajuda. Então, assim, sabe, Bruno, realmente isso é um assunto que hoje em dia tem sido bem delicado, mas nós como igreja temos aprendido e buscado em lugares que, por exemplo, pessoas, eu levo sempre pessoas dessa área para dar palestras para os nossos líderes de célula. Chegar alguém na sua célula, o que você vai fazer, né? Uma coisa que uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um pastor, eu não lembro o nome dele, e ele falou algo que marcou muito para mim. Foi assim: a grande diferença para nós e para o homossexual quando chega na nossa igreja, a grande diferença nossa quando chegamos na igreja para esse homossexual que chegou agora, a diferença é que o pecado dele está exposto e o nosso estava oculto. Então, nós também chegamos na igreja com muitas coisas, e ali, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, sendo discipulado, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, a gente foi mudando, foi se transformando. Então, assim, a gente tem feito isso. Nós não temos, de maneira nenhuma, ficado em cima do muro, né, com relação a esse assunto. Pecado é pecado e precisa ser falado. Gente, eu vou deixar você falar já, Tiago. Esse é um assunto em que nós precisamos estar sempre compartilhando com os nossos líderes de célula, a nossa equipe. Nós reunimos a nossa equipe pastoral toda terça-feira para conversar sobre diversos assuntos a respeito da igreja, e vira e mexe nós estamos conversando como que a gente lida com essas situações, porque lá na sua célula você recebe uma pessoa, uma igreja, por exemplo, lá com um alcance, quantas pessoas no domingo que vocês recebem lá? 5 mil, 6 mil. Quantas pessoas que não vão ali numa situação como essa? Aqui nós recebemos pessoas numa situação como essa. Então, qual é a maneira certa de agir? Primeiro, não abrir mão do que a palavra diz. Não é o que eu penso, não é o que a igreja pensa, é o que a palavra de Deus diz. Há um tempo atrás aconteceu um fato desse, de uma pessoa que ela está dentro da prática homossexual e veio conversar com um dos nossos pastores e falou para ele assim: como é que a igreja vai lidar com a minha situação? Falou assim mesmo. E aí o pastor virou para esse irmão e falou assim: não, querido, não é como a igreja vai lidar com essa situação, é como você vai lidar quando a igreja pregar a palavra a respeito da sua situação. Como é que você vai se sentir? Porque a igreja não vai deixar de falar a verdade com medo de machucar. Da mesma maneira que aqui nós falamos: olha, você precisa ser fiel e honrar a Deus com seu dízimo, você precisa ter vida de oração, você precisa sair da pornografia. Da mesma maneira que a gente vai falar isso tudo, você precisa parar de fazer fofoca. Diga aleluia. Da mesma maneira que a gente vai falar isso, a gente vai falar sobre a prática homossexual, que não é correto. Uma coisa, eu falei isso no domingo agora, e é uma coisa que nós podemos falar com muito amor e carinho, mas temos que falar: olha, uma coisa é ir na igreja, todo mundo pode ir à igreja. Outra coisa é ser igreja. Você entendeu? Ser igreja é para quem quer seguir os princípios da palavra de Deus. Amém, gente? Tiago, quer falar sobre isso? Eu lembro que uma das regras, né, que a gente colocou, por exemplo, e começou a aparecer alguns jovens, adolescentes,
principalmente meninos, né? E a gente sabe que existe macho e fêmea, o resto é gambiarra, né, mesmo? Mas meu pai falou assim, olha, não permita que esses meninos participem, por exemplo, do grupo de coreografia. Eu vi um pastor que estava com um problema nessa área, com o seu filho, e aí eu perguntei, mas qual a função do seu filho? Que é muito ativo na igreja. Ele é líder do grupo de dança. Quer dizer, fica um negócio complicado. Então, foram coisas que a gente foi prevendo, né? Então os meninos não podem dançar? Podem, um rap, alguma coisa, né? Um final de ano, um Natal, mas botar um garoto lá com a bandeirinha e o cara já está, né, quebrando a mão de tudo quanto é jeito, e é o líder do grupo de coreografia, a gente tem que ter cuidado e deixar claro o que a gente pensa, o que a Bíblia diz, e não julgar alguém só porque o pecado dela é diferente do nosso, né? O que você acabou de falar aí. Então, tentar tratar, tentar colocar no lugar e amar essas pessoas e condenar a prática, né? Umas coisas, Bruno, você foi muito inteligente o seu pastor que deu essa resposta para a pessoa, foi muito inteligente, porque uma das coisas para nós pastores que estamos aqui, as pessoas chegam para nós, elas querem a resposta pronta. O que eu vou fazer? Então, assim, com relação ao casamento, ao segundo casamento, uma pessoa recentemente chegou para mim, ela está no 4º casamento, teve filhos já com 2 ou 3 dos anteriores, e aí ela chegou para nós, pois mas eu li agora o livro, pastor Luciano, eu comecei a entender a Bíblia agora, o que eu faço? O que é para mim fazer? Não é o que elas querem que você dê uma resposta para elas, se aquela resposta agrada ela vai seguir aquilo, mas se aquela resposta não agrada ela, aí ela se vira depois contra você. Então a questão não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz sobre o assunto. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia fala, né? Então, isso é importante para nós pastores. Uma das coisas que eu mais falo com a minha equipe de liderança, nós não vamos dar respostas prontas. Nós vamos dizer o que a Bíblia está dizendo sobre o assunto. Agora você vai orar, você vai falar com o Espírito Santo, você vai buscar a Deus, e Deus vai falar com você qual a decisão que você vai tomar. Porque a gente chegar e dizer, faça isso, faça aquilo outro, é o que as pessoas querem, mas aí depois isso se volta contra nós. O pastor mandou fazer isso, mandou separar, o pastor mandou eu fazer aquilo outro. Não, o pastor não mandou fazer nada, ele falou o que a Bíblia está dizendo para fazer. Amém? Muito bom, gente. Agora nós vamos aqui, por causa do tempo, vamos tentar agora ser um pouco breve, porque são 2 assuntos para finalizar, então, e todo mundo eu quero que participe disso daqui, e eu vou lançar essa de cara no peito do pastor Celso. Vocês intercedem por ele, que vai vir aqui, vai terminar no Tiago. Entendeu? Tanto para pastores, pastoras que estão aqui, tanto homens quanto mulheres, quanto para todo servo de Deus que está aqui, mas principalmente pastores e pastora. Como, pastor Celso, se proteger contra o adultério? Porque o diabo está destruindo a igreja, fazendo com que homens de Deus e mulheres de Deus caiam no adultério. E eu quero falar sobre esse assunto. Pastor Celso, como fazer? Vamos lá. Bom, eu tenho 36 anos de casado com a mesma mulher, né? 36 anos de casado, então a gente sabe, não é que tenho a fórmula mágica, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, inclusive nós estamos fazendo um curso agora lá na igreja, e acho que foi Deus que pediu para tu fazer essa pergunta. A gente tem aprendido que a grande dificuldade do homem, dele não, ou da mulher, né? Mas vamos falar diretamente para os homens, que é uma coisa que dá mais escândalo, né? Principalmente para a igreja. Não que as mulheres não dê, não é isso. Mas chama muito mais atenção quando há um escândalo de um pastor, né? Com isso tudo. A valorização. O que está acontecendo hoje é a desvalorização da esposa pelo marido. E aí, trazendo para o lado pastoral,
aí a responsabilidade disso aumenta. Eu conheço muita gente que mantém o casamento de aparência por causa da posição. Ele se blinda de algumas coisas, e como ele tem vamos botar assim, né, um inquérito com a esposa, então ele mantém algo, é superficial, ou vive de aparência, mas tem um rabo preso, vou botar assim, com a esposa, talvez por causa do ministério. E a esposa, por outro lado, ela se submete a isso também por causa da posição. Então, o que eu tenho aprendido e tenho ensinado lá é essa valorização do casamento, a valorização e não depreciação da esposa. Eu acho que a grande dificuldade que está dos homens é ele começar a admirar muitas outras mulheres e patrocinar menos a esposa dele. Vou te dar um exemplo, que eu sempre falo isso lá na igreja. Por que a esposa da gente, a gente vai na loja de R$1,99 e a gente compra uma roupa? E por que de alguém que nos interessa, a gente vai numa boutique e compra uma roupa de R$1.000 e R$1.500? Olha Escute. Aí, por outro lado, a minha esposa morre de rir, porque eu vou comprar um tênis para mim, aí a pessoa fala assim, eu experimentei, botando no pé, ela falou assim, quer que embale? Quero, de presente, porque é para mim. Então, eu ensino a minha esposa que a gente precisa se valorizar e valorizar um ao outro. Isso eu tenho aprendido, é o que tem blindado o casamento, principalmente de pastores, que pastor não é super-homem. Pastor não é melhor do que ninguém. Talvez ele seja a pessoa de maior visibilidade para uma seta, mais exposto a isso. Então, hoje, o que eu tenho aprendido, e não adianta só a gente estudar, mas principalmente praticar. Sabe, eu costumo dizer o seguinte lá na igreja, lá para os casais lá da igreja: nunca diga para sua esposa em público que a ama, e nem diga para ela em secreto que a ame. Faça. Ame com prática. Ame com atitude. Isso blinda. E o que tem acontecido, que a gente tem tentado passar isso para a igreja, é justamente isso. Porque uma pessoa, quando olha para mim, e por favor, não estou aqui me colocando melhor do que ninguém, em nome de Jesus, mas o que eu estou falando é o seguinte: quando uma pessoa, ela chega lá na igreja, a primeira coisa, quando a gente dá um gabinete, ou vai conversar, vai falar alguma coisa, a pessoa, ela exalta esse posicionamento. Poxa, tudo que o Senhor faz demonstra amor pela sua família, demonstra amor pela sua esposa. Então, eu dificilmente eu falo com a minha esposa assim, meu amor, eu te amo. Não, ela sabe que eu amo. Ela sabe o seguinte, ela me protege. Eu sempre digo para minha esposa o seguinte: a aliança que eu carrego não é minha, a aliança que eu carrego é a dela, e a aliança que ela carrega é a minha. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu estou guardando dela, e ela tem que ter cuidado com o que ela está guardando de mim. Muito bom, parabéns, pastor Sérgio. Pastora Valéria, e aí deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Quando nós falamos da proteção com relação ao adultério, não é só homens, mas mulheres que também têm caído em problemas sérios nessa área. Tanto pessoas que têm uma posição de evidência e liderança, quanto pessoas que não têm uma posição de evidência e estão destruindo sua família e os projetos que Deus tem para a sua vida. Pastora Valéria, como que se faz, tanto um homem quanto uma mulher, para proteger a sua vida e a sua família desse mal chamado adultério? Como o pastor Celso falou, né, essa valorização, ela vai blindar, né, essa união e esse comportamento da falta, porque muitas das vezes o homem, por exemplo, ele acha que por ele estar suprindo a necessidade da sua casa, né, não deixando faltar comida, não deixando faltar nada que seja material,
ele não percebe que a esposa, ela está em falta de atitudes, né, de palavras. Então, só que o erro maior é sempre achar, né, só que o outro tem que fazer, mas na realidade não é o outro, é o nós. Nós precisamos fazer, né? Então, assim, eu e Bruno, nós temos total confiança. E quando eu percebo, porque a mulher também, a mulher pastora também, ela também fica exposta a isso. Ela fica vulnerável também. Então, quando eu percebo qualquer coisa que esteja fugindo do padrão normal, né, daquele limite, né, eu mesma sento com ele, a gente conversa e eu falo, olha, eu não vou atender. Ele chega para mim e fala, filha, me protege. Olha, eu quero, quando eu disser para você, fica aqui comigo, entra no gabinete comigo, vai, fica, faz, e eu vou. Às vezes, irmãos, eu nem gosto, eles sabem que eu não gosto, mas nós temos, né, essa liberdade, nós aprendemos isso, então nós dividimos isso para que eu o blinde e ele me blinda também. Então, assim, a valorização, eu valorizo mais ele do que ele a mim, tá, irmãos? Vocês entenderam o feedback ao vivo aqui, né? Então, assim, ele é aquele do toque, irmãos, então, entende? Então, nós aprendemos isso. Então, nós não oramos todos os dias, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós corremos riscos, sim, né? E tem mulheres que elas se acham autossuficientes e elas dizem assim, não, o Espírito Santo está cuidando do meu marido. E eu sempre digo, realmente, o Espírito Santo está cuidando, mas eu preciso estar ali para dar uns chutezinhos nas pombas. Então... Porque, não, ela falou, mas e tem a esposa também, para passar para o senhor, tem a esposa também, que você fala e ela diz assim, não, eu confio no meu marido. Pô, mas confiar está perto. Confiar, como ela falou, porque se ela não estiver perto, como é que vai chutar as pombas, né, tadinha, né? Eu lembro, só rapidinho, né? Eu lembro que uma jovem uma vez chegou para mim e ele estava incomodado com um determinado comportamento, né, dessa jovem, e ele falou, olha, eu gostaria que mantivesse a distância. E aí ela chegou para mim e falou assim, ela foi na minha casa numa reunião, ela falou assim, eu vou fritar, eu vi que o pastor Bruno gosta de ovo. Aí, eu posso fritar um ovo para ele? Aí eu falei, não precisa não. E aí, enquanto nós estávamos todos reunidos, né, eu gostava muito de levar os jovens para minha casa, ela sentou na mesa, na frente de todo mundo, e ela falou assim, pastora, como é que a senhora faria se uma menina desse em cima do pastor, ficasse de gracinha com o pastor? E aí eu disse assim para ela, querida, eu só teria uma atitude. Eu chamaria uma e mandaria as 7 embora. Irmã, você não sabe de nada. Isso daí foi o mais leve que ela já fez. O mais pesado é desço o pau mesmo. Eu é que sei. Mas deixa eu falar uma coisa, vocês estão rindo, é? Bom, olha lá, a pastora Fátima. O que acontece, gente? Primeiro de tudo, é importante, tanto nós, homens, quanto as mulheres, saberem que ninguém pode dizer, eu jamais, todos precisamos vigiar. A Bíblia fala de um homem, segundo o coração de Deus, chamado Davi. Ninguém acessou o coração de Deus como Davi. Ninguém. A maioria dos salmos que hoje nós estamos nos alimentando e absorvemos ensinamento foi escrito por esse homem. E esse homem,
em um período da sua vida, ele acabou cometendo uma falha gravíssima, que trouxe consequências seríssimas para a sua família, para a sua descendência. Foi terrível demais, você conhece a história. Então o que nós precisamos fazer? Primeiro, gente, nós precisamos de ter alguém para abrir o nosso coração. Tenha alguém, quando você sentir que o negócio está complicado, você vai falar assim, cara, ora por mim, me ajuda, eu estou sendo tentado nessa área. O Ebe fala muito sobre isso. Confesse uma tentação para você não ter que depois que confessar um pecado. Confesse a tentação, vai lá e abre. Se você tiver alguém para abrir o coração, isso vai te proteger demais. Se você puder fazer isso com a sua esposa, melhor ainda. Melhor ainda, dizer para ela, minha filha, ora por mim, eu estou com uns pensamentos aqui estranhos e tal. Fala com ela. Converse para poder você ter alguém que você vai pedir ajuda. Segunda orientação que eu vou dar para você, não paga para ver, irmão. Não paga para ver e fala bem assim, eu vou testar para ver até onde eu vou. Você vai se arrebentar. Não paga para ver. Não se brinca com coisa séria. Lembra do José? Faz igual o José. Fala para o seu vizinho, pica a mula daí. Não, vamos usar uma linguagem mais prática, como eu gosto do prático. Diga para o seu vizinho, bloqueia do WhatsApp. Fala para ele isso aí, fala. Bloqueia do WhatsApp, irmão. Vou deixar os irmãos falar. Marciano e... Sobre esse tema, é importante você entender algo. A Bíblia nos manda enfrentar tudo. Tempestade, gigante, seja forte e corajoso, situações, adversidades, problemas, pandemia, tudo a Bíblia nos manda enfrentar. Sobre tentação sexual, a Bíblia fala o quê? Foge. Não manda você enfrentar. Então, tem pessoas que pegam o contexto, a Bíblia manda enfrentar tudo. Gigante, desafios, tempestade, o dia mau. Mas sobre tentação sexual, a Bíblia não fala para você enfrentar, fala para você fugir. Foi o que José fez, ele fugiu. Ele deu no pé, ele bloqueou o WhatsApp. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse ponto é: quem pensa que está de pé, cuide para que não caia, que a Bíblia já fala sobre isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você acha que você está imune a isso, você já está dando um passo para isso acontecer. Porque quem acha que está imune, sabe por quê? Porque quando achamos que estamos imunes a isso, quando a gente acha que isso não vai acontecer com a gente, você está dando um passo para isso acontecer. Por quê? Baixamos a guarda, fica vulnerável, começa de papinho, de conversinha, e então aí um elogio cai bem para você, um elogio você já retribui. Então você precisa criar, e aí não é porque você é pastor, se você é líder, se você é ungido, não é ungido, e não importa, não, mas meu marido não é tão bonito, ele é feio, não, ele jamais faria uma coisa dessa, a minha mulher jamais faria, porque a gente fica criando essas coisas. Não, ele é muito de Deus, não vai fazer isso, não, ela é muito de Deus, não, ele é feio, ela é feia, ninguém vai querer ele, olha só. Não caia nessa. Cuide, claro, oração, jejum, tudo que precisa ser feito, faça. Mas você precisa criar protocolos, você precisa criar ali cercas. Por exemplo, uma das cercas que nós temos como igreja, Alcance Curitiba, nenhum de nós pastores atende mulher no nosso gabinete, sozinha, só eu. Se alguém quer falar comigo, a minha esposa vai estar comigo, ou ela vem com o marido. Sozinho nós não atendemos. Mas eu preciso muito falar com você, pastor. É só com você? Só comigo não. E não é só comigo, qualquer um dos nossos pastores é proibido atender uma mulher no gabinete pastoral. Conversa no culto, final de culto, está ali. E eu falo isso para os líderes de célula da mesma forma. Não fique atendendo a irmã da célula, mandando mensagem para você, pedindo oração. Pede oração para sua mulher.
ela vai ligar para sua mulher, ela vai falar com a sua mulher, como o marido da mesma forma, vai ligar para você, não vai ligar para sua mulher, mandar mensagem, olha, ora por mim, estou passando por isso. Então, são cercas que nós temos que criar e cuidar, porque ninguém está imune a isso, todos nós, né, em algum momento podemos, se abrir essas concessões, ter problemas, e sabe o que acontece? O pior de tudo, nós não avaliamos o custo disso. Nós muitas vezes não pensamos o quanto isso vai custar. E nós vemos aí hoje quantas famílias, ministérios, pessoas maravilhosas, com palavras de Deus, muitas coisas da parte do Senhor, hoje fracassados, viraram vergonha, fizeram outros se perderem, porque não criaram essas cercas, né, de proteção. Então, assim, eu tenho protocolos, né? Algumas pessoas, estou falando de mim aqui, algumas pessoas da igreja, mulheres, acham até que muitas vezes eu sou antipático na igreja, pela forma que eu sou. Pastor, precisava falar com você. Eu já fico olhando, onde é que no culto, na igreja, precisava falar com você, eu já fico pensando, tem alguma mulher aqui perto? Porque se ela for pedir oração para mim, eu já vou chamar uma outra mulher para orar junto. Eu não vou nem ficar conversando aqui. Não, pastor, eu precisava falar com você, mas é no particular. Não tem particular comigo, né? Mandou mensagem, eu já falo para minha esposa, olha, fulana pediu para conversar, ajusta isso aí você. Então, tem muita coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Se a gente não cria essas barreiras, se você não cria esses cuidados, você vai estar dando um passo com certeza para a queda. E a questão também, para concluir, às vezes você olha e pensa assim, eu não estou fazendo isso com essa intenção, mas a forma que você às vezes vai tratar aquela pessoa, ela gera no coração dela uma intenção errada. Então, por isso que todo cuidado, né, conversa com a esposa, com o pastor, com o seu discipulador, a coisa apertou, né, conversa, pede oração, mas você falou um ponto principal, conversar com a esposa. Eu já pedi oração para minha esposa, quando eu viajo, saio, fico às vezes, ora por mim, me abençoa, né, eu faço isso por ela também. Então, a conversa, o diálogo, a abertura é fundamental. Tiago Coelho. Eu acho que a gente tem que estabelecer algumas regras, como já foi falado aqui. Essas regras são boas ser estabelecidas junto com a esposa, né, com o cônjuge. Eu tenho algumas regras pessoais, por exemplo, eu não fico nenhuma sala de reunião, nenhum gabinete, mais do que alguns segundos com uma mulher que não seja minha esposa. Pode ser aqui, meu irmão, pode ser onde for. Se uma mulher entra na sala, eu saio da sala. Alguém fala, pastor, você é radical. Não é questão de ser radical. Por exemplo, a Bíblia fala, já foi citado aqui, né, aquele que está em pé, cuidado que não caia. Só que ao mesmo tempo a Bíblia fala, a carne é fraca. Então estar de pé é o verbo estar, né? A questão da carne a carne não está fraca, ela é fraca. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu vi um caso de um pastor 38 anos, a moça que limpa a igreja voluntária entrou na sala dele e pegou a lata de lixo para tirar e trocar a sacola plástica. Alguém viu, tirou uma foto e na foto parecia que a mulher estava abaixada fazendo sexo oral no pastor. E o pastor quebrou o ministério, perdeu a igreja por causa de uma mentira, por causa de uma coisa maligna. Então, irmãos, o meu medo, temor, novamente voltando à minha adolescência, não era só não fazer errado, era proteger alguém de dizer que eu fiz errado, né? Todo mundo sabe, a gente admira José por ter fugido, mas o meu medo não era não agarrar a mulher de Potifar, o meu medo é ficar com a capa na mão. Então não pode estar perto ao ponto dela poder arrancar minha capa. Eu acho que esse foi o erro de José, porque, pastor Bruno, mesmo a gente bloqueando o WhatsApp, uma conversa anterior já pode ter tido um print. Então, cuidado não só em não fazer, mas não dê mole para alguém dizer que você fez aquilo que você não fez, porque para provar, meu irmão, né, eu lembro uma vez, um grande pastor também foi numa igreja pregar,
e a esposa do pastor, que estava tendo uma guerra em casa, falou para o pastor que o pastor convidado tinha dado em cima dela. Coisa diabólica, né? Porque, meu irmão, esse tipo de coisa é diabólica. Tanto é que a maioria das pessoas que eu conheço que caem nessa área, o homem, por exemplo, geralmente cai com uma mulher que é mais feia que a esposa dele. O cara está cego, literalmente. O cara tem uma esposa bonita, uma esposa legal, e geralmente ele cai com uma mulher feia. Não dá para entender isso. Não que justifique também se for mais bonita, né? Não, sim, não, claro que não. Mas não só não fazer, eu estou numa distância sempre que não tem como ficar com a minha capa na mão. Muito, muito bom. Um aplauso aí. Bom, tá bom o bate-papo, né, gente? Tá bom ou não tá? Tá, para a gente poder finalizar agora, rápido, uma palavra, eu vou começar com o pastor Celso para terminar. Qual o conselho que você dá para um pastor que está iniciando agora, pastor Celso? Rápido, papo 1. Vou fazer das palavras do conselho. apóstolo Joel as minhas palavras, né? Não olhe para trás. Não fique preocupado com aquilo que você precisa. Sempre fique preocupado com aquilo que Deus está esperando você do outro lado. Então não fique preocupado se você tem, começando o ministério, eu quero falar para você com todo amor do mundo, o dinheiro tem que ser a última coisa que você tem que pensar. E o primeiro pensamento é o seguinte: Senhor, aonde tu quer que tu chegue? Aonde quer que o Senhor quer que eu chegue? Aonde quer que o Senhor quer que eu vá? O restante Deus acrescenta. Uau. Esse é o ministério. Maravilha. Pastora Valéria. Seja você em Deus e creia verdadeiramente de que o melhor está por vir. Então, fique debaixo do avivamento. Experimente esse avivamento, esse tempo em que Deus está dando oportunidade dos líderes se levantarem e experimentarem o valor da honra, da lealdade e da fidelidade. Maravilha. Você que está começando agora, 2 conselhos. Número 1, não se compare com ninguém. Você tem que construir a sua história. Conselho número 2, não se precipite em nada. Se você tem um chamado, a sua hora vai chegar. Vou dar 3 conselhos para você. Primeiro, cuide muito bem da sua família, da sua casa, esposa, filhos. Segundo, honre a sua liderança. Não esqueça dos seus líderes, honre a sua liderança. E terceiro, seja intenso em Deus. Essas 3 coisas são fundamentais para quem está começando ou para quem já tem uma caminhada. Cuide da sua família, honre a sua liderança e seja intenso em Deus. Seja sempre liderado. Todo mundo quer ser líder, mas eu acho que todo líder deveria ser também um liderado, ou seja, tenha um mentor, né? Quando você vem num evento como esse, talvez você está sentado aí pensando, poxa, se eu tivesse acesso ao pastor Bruno, se eu tivesse, né, embora tem um monte de curso, um monte de escola, um monte de vídeo, mas eu aprendi uma coisa que tem feito muita diferença na minha vida. Eu sempre tento ser mentoreado por alguém que está há pouco tempo na minha frente. Se eu estou começando a igreja, eu procuro um pastor que tem aí 3 anos de igreja para conversar. Um cara que está mais perto de onde eu quero chegar, mas assim, ele não foi ainda... Claro que é bom a gente ouvir um cara que tem 25, 30, 50 anos de ministério, mas conversar com pessoas que já alugaram um galpão, que já compraram o primeiro terreno. Isso é uma coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos com a ARC, eles estipulam um mentor e sempre alguém que está 2, 3 anos só na nossa frente. Porque se a gente quiser, eu queria ser discípulo do pastor Bruno, direto com ele, a gente perde de conhecer o pastor Wilson e tantos outros daqui da equipe que tem tanto para dar para a gente, mas tem gente que às vezes não tem essa inteligência. Não, enquanto eu chegar no pastor Bruno, eu não vou sossegar.
Mas, na verdade, meu irmão, quando não tem uma liderança centralizadora, nós aprendemos tanto com todos que estão aqui. Todo mundo aqui tem alguma coisa para aprender e tem alguma coisa para ensinar. E, às vezes, a pessoa que está do seu lado, que você nem conhece, e você deixa de trocar o WhatsApp e tal, a pessoa já venceu um problema que você está enfrentando agora. E aí isso gera amizade, isso gera aprendizado, gera crescimento. Então seja sempre pronto a aprender, não importa onde você chegou, né, de sucesso. O apóstolo Joel falou aqui que quanto mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Então tem um mentor, e às vezes esse mentor não é alguém, se eu tivesse mentoria com fulano de tal, que nem sabe quem você é, às vezes. É possível mentorear alguém à distância? Claro que sim, mas é impossível amar alguém à distância. E às vezes o que a gente precisa é amor, é carinho, é uma oração, é um conselho. Então às vezes o teu mentor dos sonhos está do seu lado e você nem sabe. Você vai crescendo e aprendendo até chegar onde Deus está. Maravilha! Uau! Quantos foram abençoados com esse momento? Digam glória a Deus. Então bora ficar de pé dando uma espreguiçada e dizer aleluia!